Está começando mais uma edição do programa Entre Aspas, uma criação do Departamento de Comunicação do Sindsaúde Bahia. Este programa é feito para você, trabalhador da saúde. 2020 foi um ano desafiador para os trabalhadores da saúde. A pandemia do coronavírus mudou o dia a dia desses profissionais. Trouxe também muitas reflexões e o medo. Em 2021, a situação não mudou. Este período complicado mostrou que, além do reconhecimento, a enfermagem também precisa de cuidados da saúde e condições de trabalho. E o trabalho da enfermagem é o assunto do Entre Aspas de hoje. O nosso convidado é o professor William Lobão, doutor em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa pela Fiocruz, professor adjunto da Universidade Estadual da Bahia, enfermeiro intensivista do Hospital Geral do Estado, membro da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, e coordenador do Núcleo da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, aqui em Salvador. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Entre Aspas. Obrigado por ter aceito o nosso convite e também pela sua participação no programa. Boa tarde, Vladimir. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz com o convite, muito honrado de estar aqui participando com você. Agradeço ao Sindicato dos Trabalhadores em Saúde por estar dando essa oportunidade, abrindo esse espaço para a gente conversar e discutir o trabalho da enfermagem nesse momento da pandemia. Muito obrigado. Professor, nesse um ano e quase 3 meses, né, de pandemia, a gente vai tocar muito nesse assunto, né? Qual tem sido o maior desafio dos trabalhadores da enfermagem diante dessa pandemia do coronavírus? Quando a pandemia começou, para a nossa realidade aqui do Estado, e eu falo isso com conhecimento de que outros profissionais, assim como eu, tiveram essa mesma sensação, vivenciaram essa mesma experiência, nós meio que começamos a tentar trocar o pneu do carro com o carro andando, porque a gente não tinha conhecimento sobre a patologia, não tinha conhecimento sobre aspectos de transmissibilidade, sobre aspectos de condução clínica e tratamento dela. Então, o primeiro momento foi um momento de que a gente foi pego de surpresa e correr atrás de informação, correr atrás de conhecimento, tentar obter isso das fontes mais claras de informação, e isso foi o primeiro momento. Nesse momento, a gente ainda não tinha disponível, por exemplo, vacina, nem se falava em vacina, né? Já tinha possibilidades, alguns estudos iniciando, mas a gente não discutia vacina. Então, a gente tinha uma dificuldade grande, que era equipamento de proteção individual. A gente não tinha equipamento de proteção individual para todo mundo. E isso, em se tratando do nosso trabalho, a gente estava exposto o tempo todo, porque no meu trabalho de terapia intensiva, Vladimir, a gente manipula via aérea o tempo todo. A gente está se expondo ao risco de aerossóis o tempo todo. Eu aspiro o paciente, eu sondo o paciente, eu participo da intubação de paciente, da extubação de paciente. Eu tenho pacientes em ventilação espontânea, respirando no ar ambiente, como a gente aqui agora, na UTI, e que estão tossindo, né? E isso termina expondo toda a equipe a esse risco. Nessa época, a gente tinha... Hoje a gente ouve falar da recomendação da N95, por exemplo, né? Nessa época do início da pandemia, a gente estava trabalhando com máscara normal, uma máscara cirúrgica de tecido único, que não dá proteção contra aerossóis. Então, esse foi o momento inicial. Nesse momento inicial, a gente teve uma incidência elevada de contaminação de colegas, né? Vários colegas meus tiveram Covid, porque a gente ainda tinha uma certa falta de compreensão de que o Covid não está escrito na testa das pessoas. Então, o paciente chegava na UTI com um quadro de violência, por exemplo, que minha UTI é uma UTI de trauma, e esse paciente tinha um quadro de Covid e a gente não sabia. E no meio do cuidado dele, parte da equipe foi contaminada. Essa, por exemplo, foi a minha história, né, de como eu contraí o Covid. E nesse momento que eu contraí o Covid, a gente conseguiu rastrear que não sou eu que fui contaminado, né? Eu e mais 3 colegas que prestavam cuidado comigo nesse mesmo dia, nos contaminamos com essa mesma paciente fonte. Então, a gente foi pego, assim, com uma surpresa absurda. Alguns colegas tiveram quadros mais graves, menos graves, né? Eu fui um dos que terminou ficando com sequela em consequência da doença, mas inicialmente foi isso. A gente procurava informações, a gente não tinha uma fonte segura ainda, principalmente a nível de Brasil, porque com toda essa questão de politização em torno da doença,
existia uma certa coisa que, por exemplo, eu, na minha carreira inteira, eu nunca questionei informação nenhuma vinda do Ministério da Saúde, nunca questionei nada vindo de Anvisa, né? E muito menos de Programa Nacional de Imunização. E nesse momento inicial a gente começou a ter duplicidades e informações que eram contraditórias o tempo todo. Então a gente começa a contestar e a não confiar nesse tipo de coisa, e isso também foi prejudicial no primeiro momento. No começo, como o senhor mesmo disse, professor, a gente percebe que foi um susto para os profissionais de saúde, né? Não só para os profissionais de saúde, como as pessoas comuns no dia a dia. E os profissionais foram descobrindo como trabalhar no dia a dia. Hoje, a gente pode dizer que esses profissionais já estão preparados, capacitados neste combate à pandemia, ou ainda falta muita coisa aí? Tudo muda o tempo todo, principalmente nesse campo da gente da saúde, né? Então, eu dizer para você que está todo mundo pronto, todo mundo preparado, eu estaria sendo leviano, assim, sabe? Porque as condições de trabalho não são as mesmas. A gente não está... É aquela história, a gente está na mesma maré, mas não está nadando no mesmo barco, né? Então, eu tenho um relato de colegas que estão trabalhando em hospitais de campanha que não tem nada de estrutura. Tem estrutura completamente inadequada. Tenho colegas que trabalham hoje em hospital de campanha que chegam para mim e falam: olha, William, os profissionais que estão trabalhando comigo lá não sabem o mínimo de terapia intensiva. Então, por que está acontecendo isso? A gente tinha uma demanda reprimida, muita gente desempregada, muita gente que não tem experiência em terapia intensiva, e num momento como esse, de que você precisa de terapia intensiva, precisa de emergências para poder acomodar essas pessoas mais graves, você contrata essas pessoas. Essas pessoas estão sendo contratadas e não estão tendo tempo de serem qualificadas. Então, se você me perguntar isoladamente em serviços específicos, eu posso te responder seguramente: olha, Vladimir, a gente tem serviços de excelência no país, a gente tem serviços de excelência no Estado que conseguem dar conta disso, né? Mas, se a gente discutir de forma geral, né, pensando em SUS, pensando na capital como um todo, pensando no trabalho de todos os meus colegas que trabalham na rede pública de saúde, aí eu vou te dizer que não. Por quê? A gente tem pessoas não qualificadas, a gente tem uma qualidade de material e equipamento inadequada, insuficiente, em qualidade e quantidade. Hoje eu trabalho, Vladimir, isso na minha realidade só, eu recebo por mês uma máscara N95 para cada 7 plantões. Então, se eu dou 21 plantões, eu tenho 3 máscaras. Imagine você que se uma máscara dessa minha contaminar, cair no chão, né? Então, eu não tenho material em quantidade suficiente hoje, na segurança que eu tinha antes. E olha que esse equipamento nunca faltou em terapia intensiva para a gente. Mas com a demanda elevada como está, a gente começa a faltar isso. Então, eu tenho nessa nova onda, novos profissionais que não foram contaminados da primeira onda, voltando a se contaminar, né? Ou se contaminando novamente, ou se contaminando com uma primeira infecção. Eu tenho ainda dificuldade de levar essas informações às pessoas. Por exemplo, aqui na UNEB a gente fez um curso de formação de profissionais em relação ao Covid-19 no ano passado. A princípio, a gente ofereceu 100 vagas, para você ter ideia como a demanda é reprimida. A gente fez um curso aberto, com emissão de certificados por plataforma da própria UNEB, oferecemos 100 vagas para isso. Sabe quantas pessoas participaram desse curso? Em torno de 1.100 a 1.200. E olha que a nossa ideia inicial era oferecer para 100 pessoas. Nossa ideia inicial era abrir para 2 hospitais em Salvador que estavam com muito paciente de Covid admitido e não tinham know-how para poder lidar com isso dessa forma. Então, a gente queria ajudar, a gente queria capacitar essas pessoas. E, no entanto, 1.300 pessoas, 1.200, 1.300 pessoas participaram. E isso mostra para a gente o quanto as pessoas estavam buscando conhecimento. Mas você vai dizer para mim: William, você conseguiu atingir todo mundo? Não. Não, porque a gente sabe que a quantidade de pessoas que tem hoje entrando no mercado, recém-formadas, ou então que estavam desempregadas, né? Na nossa vida profissional, a gente conhece muita gente que vinha desempregada e vinha em outras áreas, e que aproveitaram a oportunidade da pandemia para poder ser reinserida no mercado, é muito grande. Então, eu vejo coisas assim, perguntas que chegam até mim, e comentários de colegas que não sabem o mínimo do cuidado do paciente em terapia intensiva, né? E são essas pessoas que estão cuidando da gente, né? E eu tenho uma preocupação, Vladimir, que assim, eu brinco muito dizendo que a gente tem que pensar muito em nós mesmos nessa hora, porque eu penso assim, que se eu capacitar bem as pessoas que estão trabalhando comigo, ou então os meus alunos,
No futuro, eles vão cuidar de mim, né? No futuro, ele vai cuidar de Vladimir, vai cuidar de minha mãe, minha esposa, minha família. Então, se a gente pensar dessa forma, a gente está almejando um atendimento bom para todas as pessoas. Mas, na verdade, a gente não tem isso garantido ainda, né? E aí tem uma série de fatores que podem estar contribuindo para isso, né? Eu cito para você, por exemplo, o burnout, eu cito para você a falta de qualificação, a falta de valorização da profissão, né? Que uma profissão como a nossa, hoje a gente está querendo discutir piso de salário, piso salarial, e a gente não tem força suficiente para ter isso aprovado ainda, sendo que hoje nós somos a maior mão de obra do SUS em todo o país, e a gente não tem essa valorização devida. A gente não tem, por exemplo, uma política de qualificação contínua do nosso trabalho. As instituições hoje, representativas da profissão, né, não têm esse investimento na nossa formação continuada, na nossa educação continuada. Então, a gente tem alguns entraves, algumas coisas que refletem isso. Então, eu reforço novamente, eu não posso dizer para você que a gente sabe 100%, porque eu posso dizer por uma pequena parcela, eu posso dizer por uma parcela da população e da profissão que sabe o que está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza de que eu tenho espaços, né, de cuidado ao paciente crítico em terapia intensiva, por exemplo, em emergências, de que a gente está recebendo pessoas que não têm essa mesma qualificação. Pra você ter ideia, Vladimir, eu recebi há pouco tempo informação de que tinha unidades especializadas em Covid aqui no estado, principalmente aqui em Salvador, que o profissional não tinha onde sentar para descansar. O profissional estava recebendo para almoçar aquelas marmitas, eu posso falar isso tranquilamente para você, de arroz com ovo e farofa. Né? Então, você vê o nível da valorização quando você pensa no cuidado que eu tenho com aquela pessoa que está cuidando de mim. Então, se Vladimir está cuidando de mim, se eu estou aqui sendo cuidado por Vladimir, eu estou ofertando esse tipo de estrutura para Vladimir, como é que Vladimir pode fazer? O que é que eu posso esperar de Vladimir em termos de qualidade, em termos de competência? Então, são esse tipo de coisas, essas coisas que a gente tem que refletir, né? E se perguntar, né? Será que é só uma competência técnica, estrutural, uma competência de formação? Isso também, né? Porque a gente não tem... as faculdades hoje não têm o mesmo nível. Eu não tenho o mesmo nível de formação de universidades privadas e públicas. Eu tenho públicas muito boas, privadas muito boas, assim como eu tenho o oposto disso também, né? E quando essas pessoas chegam para campo, meu Deus, cara, eu sou preceptor da residência da UNEB. E, assim, quando eu começo a avaliar, assim, os residentes que chegam para mim no hospital, não da faculdade só, mas de outras faculdades, eu percebo a diferença é gritante, rapaz. A diferença é absurda, em termos do básico, sabe? Como se aquela pessoa não tivesse cursado o mesmo curso. E é isso que me preocupa, né? A gente não tem uma formação uniforme, a gente não tem a mesma qualidade do que a gente faz em todo lugar que a gente vai. Então, essas são as minhas reflexões acerca do que você perguntou. O Entre Aspas vai fazer um breve intervalo e logo depois do comercial a gente volta a conversar sobre o trabalho da enfermagem durante a pandemia. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. O Entre Aspas de hoje está de volta e com o tema o trabalho da enfermagem durante a pandemia. O nosso convidado é o professor William Lobão. Professor, no outro bloco a gente falou do trabalho, né? Como foi o trabalho, a surpresa,
né, que os profissionais foram adquirindo conhecimento e muitos ainda não têm conhecimento sobre a pandemia, mesmo trabalhando. Eu pergunto, além desse trabalho desumano que os trabalhadores da saúde têm enfrentado, né, eles também estão tendo que conviver com o medo da contaminação e o medo da transmissão. Como foi e como é conviver com esse medo, com essa situação? É uma coisa imensurável. Na primeira onda, por exemplo, quando eu me contaminei em maio do ano passado, eu particularmente isolei em casa, eu chegava em casa, só faltava entrar sem roupa direto da porta para o banheiro, né? Porque eu moro em apartamento. Mas tentava me isolar ao máximo, só tinha contato com minha família depois que tomava banho, e o banho era uma coisa absurda, porque assim, eu esfregava 3, 4 vezes sabonete em mim, era como se eu não sentisse que tinha tirado tudo, sabe? Então, o medo era uma coisa incrível. Então, a gente tinha uma insegurança grande de estar trazendo isso para casa. A gente já tinha... Olha, Vladimir, eu lidava, eu falo isso com uma tranquilidade grande, com bactérias multiresistentes, cara, a muitos antibióticos. Tinha bactérias que lá na UTI, por exemplo, que a gente falava que a gente não sabia nem como matar aquele bicho, sabe? E ninguém nunca se contaminou. Eu nunca trouxe uma infecção bacteriana dessa para casa. Já o coronavírus, não. O coronavírus, ele é um sucesso evolutivo, um sucesso biológico. Por que sucesso? No sentido de se transmitir, no sentido de multiplicar-se, no sentido de contaminar mais pessoas, né? Então, ele consegue ser transmitido numa facilidade, de uma forma que é a forma da gente se paramentar, a forma de desparamentar, a forma de lidar com o outro, a gente está se expondo. Então, foi um susto grande, porque imagina você que eu venho de uma geração que nunca tinha se contaminado em trabalho. E aí, aos poucos, você começa a ver em uma equipe, você tem 50% de pessoas que já estão contaminadas, você tem um índice de absenteísmo absurdo, de pessoas faltando ao trabalho, de pessoas que estão sendo internadas, ficando em observação por conta do vírus. A gente não vivia essa realidade, nunca viveu essa realidade antes, né? A gente teve uma pandemia por H1N1, que ninguém se contaminou, eu não lembro de ter colegas meus que tiveram que se afastar de trabalho por ter tido contaminação com o vírus, sabe? E já o coronavírus, não. O coronavírus, ele tem, de novo, ele representa um sucesso biológico, uma evolução grande, e ele tem aprendido, entre aspas, com os nossos erros, né? Com a multiplicação, com a forma que a gente se expõe, com a forma como a gente está vivendo em sociedade e lidando com ele. Então, realmente, esse medo, a gente não tirou ainda da gente. Então, eu falo, Vladimir, que eu dei uma sorte, que foi que quando eu me contaminei, o Estado, ele disponibilizava um espaço para que você, contaminado, ficasse isolado de sua família, se você não tivesse isso. E eu fiquei nesse espaço por 14 dias, né? Hoje, não existe mais isso. Então, como você consegue imaginar, por exemplo, que vivo numa casa com mais 4 pessoas além de mim, se eu fosse contaminado hoje, aonde é que eu ia me isolar? Então, e a gente sabe que, por exemplo, a vacina não te dá uma eficácia de 100%. Então, eu ainda tenho um risco de me contaminar. Isso né? que eu ia perguntar. Quer dizer, o medo continua mesmo após os trabalhadores terem sido vacinados, já que eles entraram no grupo de prioridade, esse medo continua? Continua sim. Eu tenho colegas meus que trabalham comigo na UTI, que foram afastados na primeira onda, que tiveram Covid na primeira onda e voltaram a ter de novo agora. Então, a gente está lidando com um vírus que ele tem uma capacidade de transmissão absurda, né? E agora, com essas novas variantes, você tem sintomas completamente diferentes. Por exemplo, eu tive colegas que na primeira onda tiveram sintomas muito leves, né? Agora que tiveram novamente, já tiveram um quadro mais grave, um quadro mais pulmonar. Então, foi diferente de mim, que eu tive um quadro pulmonar no primeiro, né? Não tive, graças a Deus, ainda outra nova contaminação. Mas a gente vê isso na prática, né? Então, assim, a gente tem uma curva de aprendizado de como lidar com ele, de como nos proteger. A gente realmente tem isso. Então, a gente passou de um momento que não tinha equipamento de proteção individual. Hoje a gente tem uma quantidade insuficiente ainda, mas a gente tem uma experiência maior, a gente tem o conhecimento de alguns protocolos que a gente consegue lidar melhor, mas a gente tem uma coisa, Vladimir, que é a transmissão comunitária, sabe? Então, com a transmissão comunitária, se eu tiver contato com você e eu não tiver com sintoma nenhum, eu posso estar levando vírus para você e para sua família.
Então, não tem como, por exemplo, um paciente de tuberculose, né, ele vai estar demonstrando, ele tem sintomas claros, né, de que está contaminado. Um paciente de Covid, não. Então, assim, Nem esse todo mundo paciente... apresenta sintoma, é Nem assintomático, todo isso é um mundo apresenta. complicador. Isso é um complicador. Então, e na enfermagem, a gente lida muito com o outro no sentido do toque. Eu não sei cuidar de você sem eu te tocar, cara. Eu não sei prestar um cuidado de qualidade humana a você sem me aproximar de você. Então, como é que eu vou te examinar? Como é que eu vou te tocar? Como é que eu vou estar perto de você e te ouvir? Né? Se eu não puder ter essa interação, essa empatia o tempo todo com você, por trás de um macacão que me cobra quase 100% do corpo. E aí vem, a gente tem necessidades igual a todo mundo. Por exemplo, aquela roupa de astronauta que a gente veste, Vladimir, vocês não têm noção do que é aquilo. Por exemplo, imagine você que, para eu ir no banheiro, eu preciso tirar aquela roupa 100%. E nesse momento de ir no banheiro, eu estou me expondo à contaminação. Imagine você que tem hospitais em Salvador, privados, que tem aquela roupa e que lidam com pacientes em UTIs específicas de Covid, porque a UTI que eu trabalho não é específica. Esses pacientes, esses profissionais têm que usar fralda descartável por dentro da roupa. Né? Porque não tem tempo. Isso ninguém conta. Isso ninguém conta, isso ninguém fala nas mídias, isso ninguém diz no jornal, que a gente está trabalhando a situação sobre-humana ou sub-humana. Porque, por exemplo, imagine você tem que usar fralda descartável, porque se você tiver de fazer xixi, tá? Você tem que fazer na roupa, porque você não vai ter tempo de sair para poder ir no banheiro. Em turnos de 6 horas. Então, é uma exposição absurda. E é por isso que eu sempre fui contra, Vladimir, a história de você, que teve aí da gente ser super-herói. Eu nunca apoiei isso, nunca aceitei isso. Porque super-herói tem são humanos, né? Claro, o super-herói tem superpoder, né? A mitologia por trás disso fala dessa coisa, né? E a gente não. A gente morre, cara. A gente tem histórias tristes de pais de família e mães de família, enfermeiros que morreram. Né? É como se você me chamasse para lutar uma guerra e tirasse de mim as armas e tirasse a armadura, o colete à prova de balas. E você tem que ir de peito aberto. E de peito aberto. Isso é que está repercutindo sobre nós. E não melhorou, e não tem. Enquanto a gente estiver lidando com essa questão do vírus, como a gente lida hoje, né, principalmente por conta de toda essa politização, de todo esse embate que fica por trás do nosso cuidado, a gente não vai avançar. Né? As pessoas elas não têm uma fonte segura de informação. As pessoas ficam perdidas, sabe? E aí você tem uma capacidade de tomada de decisão delas, desculpe, que é inadequada. E aí, quando eu falo para você assim, olha, quando eu vejo pessoas na rua sem máscara se expondo, eu estou pensando, sabe o quê? Eu não tenho vaga para colocar elas. E a gente já lidava com isso antes, né? Ninguém é menino de acreditar que a gente tinha vaga para todo mundo no SUS quando a gente se fala em UTI. Não tinha. Só ficou evidente agora com a pandemia. Muito mais evidente, porque a gente não tem aonde acomodar. E eu lembro que na primeira onda, por exemplo, as pessoas ficou naquela farra do ventilador, né, do respirador. Mas vem cá, cara, esses ventiladores, eles são autômatos? Eles operam sozinhos? Não. Eles sabem se encaixar no paciente, sabem se cuidar sozinhos? Não. Eles dependem de mim, do profissional de enfermagem. Eles dependem do fisioterapeuta, dependem do médico. Mas ninguém pensou que precisava ter profissionais qualificados para lidar com isso. Eu tenho relatos, Vladimir, de fisioterapeutas, de enfermeiros, de médicos que chegaram para trabalhar em terapia intensiva que não sabiam ligar o ventilador. Tiveram que aprender, vamos dizer assim, na marra, no dia a dia ali, para que pudessem trabalhar. A frase é trocar o pneu com o carro andando. A gente teve que pegar, ir para o lado e dizer assim, ó, liga aqui, controla aqui, modifica os parâmetros aqui. E aí, quando você tem um profissional que tem uma formação boa, ele tem como prestar uma boa assistência. Mas quando você tem um profissional que já tem um déficit nessa formação, que vai chegar lá, que vai ter que lidar com todos esses conceitos novos, cara, novamente, a gente está lidando com uma situação desigual. E é por isso que a gente não pode dizer que em todos os lugares a gente consegue atingir a mesma qualidade, né? Então, tudo isso gera muito estresse, tudo isso gera muita ansiedade na gente, tudo isso gera muita dificuldade de relacionamento, porque, por exemplo, imagine que eu venho de casa,
trabalho, casa, casa, trabalho, né? Eu não tenho, sabe, eu tenho dificuldade de ir, eu não tenho encontro social, vida social, de ir para campo, para outros espaços, porque, assim, primeiro, eu imagino, vem cá, cara, se eu for para a casa de Vladimir, né, conversar com ele, e ele tiver uma pessoa idosa na casa, e eu tiver com o vírus e transmitir. Então, eu sou um Vai potencial sempre com a suspeita de contaminar alguém, o medo de o receio de contaminar alguém. Pronto, essa é a resposta. Eu sempre tenho receio de estar contaminado, né, de me contaminar, estar contaminado e estar contaminando. Então, a gente tem até hoje a gente tem isso, né? Não vou dizer para você que a gente fica com isso na cabeça o tempo todo, senão a gente pira, não tem como, mas que a gente tem esse receio, a gente tem. E a gente tem porque a gente sabe que a qualquer momento eu posso ser o próximo. Por exemplo, tem 2 semanas atrás que uma amiga minha se contaminou e todo mundo na casa dela teve, né? E o filho dela, que estava sem sintomas, foi passar o Dia das Mães na casa de um familiar. Pra você ter ideia, esse menino, né, pode ter sido motivo de transmissão para outra pessoa, ninguém sabe. Então, assim, Ele pode ter levado o vírus para casa dos parentes. E pense, o que levou, o que causou essa contaminação foi um profissional de saúde, um enfermeiro, né? Que levou para casa, em casa ele passou para a família. Ele foi o vetor da doença. Ele foi o vetor da doença, né? Então, é incrível que a sensação que a gente tem hoje ainda é essa. Ainda é de medo, ainda é de medo de comunicação ou de contaminação, ainda é de quantidade insuficiente de equipamento de proteção individual. Eu passei por momentos, Vladimir, que eu não tinha caixa de perfuro cortante no hospital. Aquela caixinha amarela onde a gente coloca as coisas que furam. Agulha. Né? A gente bota agulha naquela caixa para não ir para um material normal e contaminar as pessoas, não contaminar o meio ambiente. Eu passei por momentos que eu não tinha essa caixa. Eu passei por momentos, Vladimir, que toda sexta-feira eu estava coordenando a UTI de lá, eu passei por momentos que toda sexta-feira eu tinha que montar kits de equipamento de proteção individual para a chegada de paciente, caso a gente precisasse ocupar o leito de isolamento de minha UTI. Sabe aquela conta que a gente faz de ocupação de leito? Eu te garanto e te digo com a certeza absoluta que ela não é real. Sabe por quê, Vladimir? Porque o hospital que eu trabalho, ele não faz parte da rede de referência em Covid. No entanto, eu recebo pacientes de Covid, eles vão para a UTI comigo, ficam na UTI que a gente trabalha, só que não são computados como leitos de UTI Covid. Percebeu? Então, por exemplo, eu passei fevereiro inteiro, que foi o momento que eu estava na coordenação da UTI, março inteiro, né, na coordenação da UTI, e nesses meses, toda semana eu tinha 1, 2 pacientes na minha UTI, que eu estava coordenando, né, sob minha coordenação, que era de Covid, e esses pacientes não entravam na estatística. Então, o que a gente fazia? Assim que a gente diagnosticava, fechava o quadro, a gente inseria ele na tela da regulação para tirar de lá o mais rápido possível. E aí a gente entra na fila da regulação e você sabe o trabalho que é, né? Para esse paciente ser regulado para o hospital. Então, essa tem sido, né, a nossa experiência, o nosso lidar com esse vírus hoje. E assim, qual é a possibilidade que eu tenho hoje, Vladimir, de montar um hospital novo para poder diminuir essa ocupação das UTIs? Nenhuma. Porque o Estado hoje ele se vê limitado em 2 coisas importantes, 3. Ele não tem profissional competente e adequado, nem em número, nem quantidade, nem qualidade, né? Vamos dizer assim. Ele não tem espaço e não tem orçamento. Então, não tem como hoje abrir mais espaço. O governador já falou isso, o secretário de saúde já falou isso, e a gente tem que esperar e contar hoje com vacina, pedir a Deus que quanto mais pessoas se vacinem, né, quanto mais pessoas possíveis tem, e a gente sabe da experiência positiva disso, né? E a gente sabe que vacina funciona, que vacina pode controlar essa pandemia. A gente tem tido resultados fantásticos de países, Estados Unidos, cara, que não tem, que nunca vi falar na vida que tem experiência de vacina, né? A gente tem experiência positiva. Londres, a gente tem experiência positiva. Então, por que a gente não tem? A gente tem um Programa Nacional de Imunização, Vladimir, que ele é exemplo para o mundo todo. Eu tenho um que está falhando nesse momento. Falhando completamente, porque o ministro da Educação ou da Saúde é o presidente, né? E fica uma loucura de comandos que você não entende quem é quem, né? E fica um poder paralelo que coordena esse Programa Nacional de Imunização. Rapaz, eu trabalhei com saúde coletiva logo que eu formei e a gente nunca duvidou da capacidade e do potencial do Programa Nacional de Imunização. Vladimir, eu lido com isso uma vida toda,
né? Quando a gente pensou assim, ó, vai vir vacina para o Brasil, eu conversando aqui em casa, eu disse à minha esposa, olha, a gente tem um know-how, porque eu tenho uma unidade básica de saúde com uma geladeira adequada em qualquer canto do país. Pensa nisso. A gente faz campanha, Vladimir, de vacinação contra a gripe anualmente. Anualmente a gente vacina milhões de pessoas e em 2, 3 meses. E a gente nunca teve dificuldade. Esse ano, com essa pandemia, a gente está enfrentando esse absurdo de dificuldade. Por quê? Porque quem tem o poder da caneta, quem tem o poder da decisão de compra, por exemplo, né, posterga, não autoriza, desacredita, diz para a população de que não vai comprar porque a vacina é fabricada pela China, é fabricada por um, pelo outro. Gente, esse momento não é o momento de discutir isso. É complicado isso. Né? E a gente está lidando com isso o tempo todo. Por exemplo, quando você falou assim, vocês são grupos prioritários, ótimo, mas enquanto grupo prioritário, a gente segue uma ordem de vacinação. Eu tive colegas que, no primeiro momento, não conseguiram se vacinar. Né? Eu tenho colegas que, por exemplo, quando você fala em grupo prioritário, eu tive colega que foi vacinado no primeiro momento, não conseguiu folga no outro dia para ir, teve que faltar o dia da vacina. Então, assim, a gente não tem vacinação como a gente tinha da gripe, que era na unidade de seu trabalho. Por exemplo, aqui no hospital, eu tinha vacinação da gripe na unidade. Eu tive esse ano vacinação da gripe na unidade, eu tomei vacina da gripe na unidade. Por que o coronavírus não pode ser assim? Né? Então, por que eu não posso criar uma estrutura que aproxime as pessoas da vacina? Eu crio uma estrutura que afasta. E quando eu crio uma estrutura dessa, por exemplo, eu estou aumentando a possibilidade de erro. Se eu boto, por exemplo, 2 vacinas na mesma unidade, vacina da gripe e vacina do coronavírus, eu estou aumentando a chance de você ir lá tomar uma vacina e tomar outra. Né? Então, assim, hoje a gente tem uma luz no fim do túnel. A vacina é essa luz. A gente tem um conhecimento adequado. A gente sabe, por exemplo, do uso do corticoide, que representou um grande avanço no cuidado ao paciente crítico. A gente sabe que, por exemplo, esse paciente, quando a gente coloca na posição prona adequadamente, a gente consegue melhorar alguns aspectos ventilatórios dele. A gente tem um cuidado maior na intubação e na extubação desse paciente. A gente sabe lidar com drogas vasoativas muito mais competentes a gente é hoje do que era no começo da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, assim, a esperança que na minha opinião, vacina, porque evita que as pessoas vão para a UTI, a gente não tem acesso. A gente, eu digo, a população de forma geral. Porque, para mim, Vladimir, só seria justo se você tivesse sido vacinado. Se seu filho, sua filha, meu filho tivesse sido vacinado. Né? Esse é meu senso de justiça. Esse é meu senso de universalidade do SUS. Todo mundo Agora, devia ter ainda falando sobre vacinação, eu te pergunto, professor, a seu ver, é realmente o direito de um profissional, né, um trabalhador da saúde, se recusar a tomar a vacina? Cara, essa é uma coisa complicada, né? Porque se você... eu, como defensor do SUS, defensor da saúde, defensor da humanidade, eu não posso me dar esse direito de recusar. Eu acredito muito, Vladimir, que assim, o meu direito começa e termina no momento que eu respeito o seu e quando termina o seu. Então, se eu não respeitar o seu direito à vida, né, como é que eu posso aceitar que uma pessoa não tome vacina? Então, se eu não tomar vacina, eu não estou respeitando o seu direito à vida. Porque eu posso ser a pessoa, o vetor que vai te levar à doença. Então, eu não aceito, é uma opinião minha, particular, né? Eu não aceito e não entendo, né, profissionais de saúde que não tomam vacina e que não aceitam vacinas. E eu vou além. Eu acho que já existem algumas prerrogativas em relação a isso, mas eu acho que essas pessoas não podiam estar trabalhando em hospitais. Eu acho, é uma posição minha, novamente, não é institucional, a posição minha ou minha, que essas pessoas não podiam estar trabalhando, porque ela vai estar ali correndo o risco de se contaminar e correndo o risco de estar contaminando os outros pacientes, que não têm culpa da escolha que ele fez. Vladimir, eu cito um exemplo quando a gente fala sobre direção, né? Você tem direito de andar sem cinto de segurança? Tem, Vladimir. Você tem direito de beber e dirigir? Tem. Sabe por que você tem? Você pode ir para uma rua deserta, cheia de poste, beber um absurdo, dirigir e se bater no primeiro poste. Você só não tem o direito, cara, de levar a vida das outras pessoas junto com isso. E é por isso que existe lei, é por isso que existe Código Brasileiro de Trânsito, que diz para você o quê? Olha, você não pode fazer isso, porque quando você estiver bêbado dirigindo, você está levando a vida de pessoas inocentes. Substitui isso pela vacina. É a mesma coisa. Então, é o seu direito de não vacinar, né, de não se vacinar e não vacinar sua família, acaba
quando você pensar em termos de comunidade, em termos do direito do outro, né? E se a gente vive em comunidade, eu não entendo por que você, e profissional de saúde, tem que ter essa, não é um direito, essa omissão, né? Eu posso me omitir dessa responsabilidade. O Entre Aspas vai fazer um breve intervalo e logo depois do comercial a gente volta a conversar sobre o trabalho da enfermagem durante a pandemia. Até daqui a pouco. Infelizmente, o Entre Aspas está chegando ao fim. Eu peço, que recado o senhor daria para um trabalhador de saúde, já que o senhor trabalha, né, é enfermeiro intensivista, trabalha dentro de uma UTI, de um CTI, de um grande hospital aqui da Bahia, o HGE. Que recado o senhor dá ao profissional hoje que está nessa guerra diária contra o coronavírus? Meus amigos, eu peço que vocês mantenham o foco no trabalho de vocês, mantenham a responsabilidade na sua proteção individual. Estudem para que vocês possam levar o melhor atendimento, o melhor cuidado possível ao paciente que está na mão de vocês. Se preparem, porque essa onda, né? Eu ouvi um dia que a gente não está vivendo a onda, é o tsunami, que não são ondas em sequência. Está vindo a onda arrasadora, que a gente não está passando por isso ainda. Não achem que já passou, né? Porque não passou ainda. Entendam que o cuidado de vocês é importantíssimo. Desculpem, que não existe saúde sem enfermagem. Entendam que não existe SUS sem enfermagem. Então, deem-se o valor que vocês merecem. Briguem por seus direitos e exijam o respeito que a gente merece. E que esses profissionais saibam que o Sim de Saúde Bahia está aqui para defendê-los, para cobrar por eles, para junto com eles que possam trabalhar, que tenham melhores condições de trabalho, reconhecimento e valorização. Concordo plenamente. A gente tem que se unir enquanto profissão, enquanto sindicatos, para que a gente consiga cobrar dos políticos, dos nossos representantes legais, aquilo que é nosso direito. A gente não está pedindo favor quando a gente pede que seja votado um projeto de lei que vai estabelecer um piso salarial e condições dignas de trabalho. Quando eu falo para você, Vladimir, que 30 horas semanais é justo e é suficiente para um trabalhador de saúde com salário digno, eu estou dizendo para você que ele vai ter capacidade, tempo para estudar, para descansar e para não se sobrecarregar. Tem quando eu faço palestra sobre segurança do paciente, tem uma coisa que eu costumo dizer assim, ó. Imagina você, Vladimir, que se eu fosse o piloto do avião que você está, chegasse para você e dissesse assim, você entrou no avião que a gente vai para São Paulo hoje. Eu entro no avião e falo, ó, eu sou o piloto William,
eu vou pilotar para vocês esse avião hoje. Eu não dormi, eu estou 48 horas sem dormir, eu estou usando medicação controlada para dor de cabeça e para ansiedade, eu estou com um relacionamento péssimo em casa, eu estou morrendo de medo de estar contaminado aqui com alguma doença, mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Você ficaria nesse avião? Ninguém ficaria. Ninguém. Ou se viajasse, viajaria com receio, com grande medo, até pousar, pedindo a Deus para que o voo terminasse logo. Mas é nesse avião que todo dia você e eu embarcamos enquanto pacientes, enquanto usuários do sistema de saúde. E não acho que é diferente em outras profissões, porque todos nós estamos expostos a tudo isso. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor, pela sua participação, pela sua boa vontade, por ter disponibilizado o seu tempo para participar do programa Entre Aspas de hoje. Muito obrigado mesmo, que eu digo de coração, bom trabalho nessa luta, nessa guerra contra o coronavírus. Muito obrigado, Força. Um grande abraço. Obrigado. O programa Entre Aspas fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Até lá.